Bom, você está aqui porque você crê na presença de Deus, não é? No meio do seu povo aqui na terra, certo? Certo? Você está aqui porque você crê em Deus, o Criador desse universo. Você está aqui porque você crê em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, certo? Então, o apóstolo Paulo, juntamente com outro discípulo de Jesus, eles estavam pregando o Evangelho e foram pregar numa cidade que tinha diversas crenças. As pessoas tinham muitas crenças, acreditavam em muitas coisas, em muitos deuses, adoravam imagens de cultura. Mas houve um fato que uma jovem, ela estava como que anunciando que o apóstolo Paulo e os que com ele estavam eram homens de Deus e estava distraindo todo mundo. E acabava que as pessoas não davam atenção à pregação de Paulo, que pregava a palavra viva de Deus, para dar atenção ao que essa moça falava. E Paulo percebeu que ela tinha um espírito maligno. Era um demônio que queria distrair as pessoas, para que as pessoas não ouvissem a pregação do Evangelho através de Paulo e assim não conhecessem a Jesus. Satanás, ele usa diversas formas, diversas artimanhas. Ele cria, assim, estratégias muito engenhosas, sabe? Muito elaboradas, muito planejadas por ele e seus demônios, para que as pessoas não encontrem, não tenham um encontro real com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus. Porque quando alguém abre o coração para ouvir a palavra de Deus, vai começar a compreender o que nunca compreendeu. Todo mundo tem muitos porquês, né? Poxa, por que tanta gente boa sofre? Por que crianças nascem doentes? Por que tantos acontecimentos repentinos nos mais diversos lugares, com todo tipo de gente? E quando você começa a ouvir a palavra de Deus, as perguntas vão tendo respostas, e respostas firmes e exatas. Não sobra dúvida nenhuma para nada, para nada. Então o diabo, ele faz de tudo para as pessoas não ouvirem a palavra de Deus. Porque se abrirem o coração, vão compreender e vão conhecer esse mundo invisível. Às vezes você fala para alguém, diz assim, olha, o causador do teu sofrimento todo é o diabo. A pessoa começa a rir, diz assim, ai vocês, lá vem vocês com essa história de diabo. Mas quando você começa a ouvir a palavra e o seu coração está bem aberto, você começa a compreender o invisível. Satanás não queria que Paulo pregasse, falasse de Jesus naquela cidade, porque ele dominava a maioria, quase toda a população daquela cidade, adorando outros deuses. E aí, o que aconteceu? Quando Paulo expulsou o demônio dessa moça, ela tinha um espírito de adivinhação que dava muito lucro para os seus senhores, os seus patrões, não é? Tipo, ela, através daquele espírito, como que, não é? As pessoas ouviam. E Paulo chegou para apresentar Jesus. Todos aqui já ouviram, já leram Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Quem já leu isso? Essa é a realidade. Deus enviou Jesus, o seu amado Filho. Ah, se todas as pessoas parassem para ouvir, com o coração aberto, o Espírito Santo rapidinho iluminaria o entendimento. A pessoa, ela ia entender por que sofreu tanto, por que passou por aquilo outro, enfim. Bom, para resumir a história de Paulo nessa cidade, ele expulsou aquele espírito daquela moça e ela agora era uma pessoa liberta. Só que aqueles que tinham lucro através daquela moça entregaram Paulo e o outro discípulo que com ele estava pregando na tal cidade. E aí, pessoal, as autoridades lançaram mão deles
E eu quero compartilhar isso com vocês, porque é bom a gente observar a forma como eles se conduziram. Para você ver uma fé simples que traz o poder do céu. Muita gente acha que tem uma regra pela qual Deus trabalha na vida das pessoas. O único caminho é Jesus. Mas Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne. Hoje você não vai ter Jesus aqui como homem. Ninguém vai ter Jesus na terra como homem. Mas tem o Espírito Santo, que abre a palavra, que ensina, que opera. Então a presença de Deus pelo Espírito Santo é a mesma. Só que agora você aprende a andar com Deus invisível. Então, nós vamos ver lá em Atos capítulo 16. Dá uma olhadinha comigo. Livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos, capítulo 16. O fato que eu relatei aqui, eu fiz um resuminho, mas aqui no versículo 16, diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Olha que coisa séria, pessoal. Olha que coisa séria. Há muitos anos atrás, eu recebi uma mulher grávida na nossa igreja. Há muitos anos, foi aqui não. Outra igreja nossa, outra igreja da graça, que eu pastorei. Chegou uma mulher grávida, uma jovem grávida, que tinha um espírito maligno, que tentava colocar nela um ódio pela criança na barriga dela. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria. Aquele espírito manifestou, ela grávida de 7 meses, e o demônio disse: eu vou conseguir, eu estou lutando para ela se suicidar, para matar esse pirralho dentro dela. Foram esses os termos que o demônio usou. Não preciso dizer a você que meu sangue subiu, né? Um espírito maligno falar na boca de uma jovem grávida. Ela engravidou do namorado. A família pressionando. E ela com ódio da criança. Ódio da criança. Mas não era ela que tinha ódio. O demônio conseguiu inflamar o coração dela contra a criança. Me deu uma indignação tão grande contra aquele espírito maligno, que eu invoquei a Jesus de todo o meu coração. De todo o meu coração. E eu pedi: Jesus, agora não é a vontade dela, é a tua. Não é a autoridade dela, que não tem nenhuma sobre demônio algum, ela nem te conhece. É a autoridade sobre Deus, é a autoridade da igreja. Mas o demônio vai sair, vai soltar ela e vai soltar a criança. E invoquei o poder de Deus serissimamente. E expulsei em nome de Jesus. Uma menina dura para aceitar Jesus, porque estava muito acostumada com o mundão. Será que está dando para entender? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Está dando para você entender? Sabe quando a pessoa gosta muito de farra e acha que o evangelho é uma prisão? Pô, eu vou virar crente, vou virar evangélico, como as pessoas falam, né? Que se enganam tremendamente. Isso foi uma batalha. Porque é preciso abrir o coração. Para você ver o que é quando o poder de Deus opera. E eu clamei a Jesus e falei: Senhor, essa criança é inocente, não tem culpa de nada. E aí consagrei a criança, consagrei essa mãe. Mas invoquei o poder de Deus sério. O bicho
urrava de ódio. Tá bom. No culto seguinte, uma semana depois, ela vem e manifesta o demônio, já sem força nenhuma. E o demônio disse: eu estou tentando, mas ela já não fica com raiva. E eu falei: mas peraí, o que esse demônio está fazendo aqui? Ele disse: eu já não estou podendo ficar aqui, eu já tenho que ir embora. Eu falei: já foi há muito tempo, em nome de Jesus. Bom, resumindo, no terceiro culto ela aceitou Jesus. Na terceira semana, Jesus entrou no coração. Pessoal, ela chorava abraçada, me abraçava, chorava. Ela dizia: meu Deus, aconteceu algo comigo, eu estou amando meu filho. Eu ainda não conheço, não sei como a carinha dele é, mas eu estou amando meu filho. O demônio tinha saído. O demônio tinha saído. Ele queria, através dela, cometendo suicídio, matar a criança, o ódio dele. Queria atingir a ela e o inocentezinho. Vocês veem como o demônio é bandido. Essa moça que ele usava para dar lucro para os outros. Como às vezes uma moça se prostitui para dar lucro para pessoas, sim ou não? Sim ou não? Como às vezes um menino jovem se envolve com drogas e acaba, né? Transportando, dando recadinho, aviãozinho, seja lá o que for que falam por aí. Mas o diabo quer o quê? Ele quer matar. Ele quer matar. E Jesus vem exatamente para isso, para tirar essa gente das garras desses espíritos malignos. O Espírito Santo diz que há caminho que ao homem parece bom, mas o final é caminho de morte. E quando a pessoa está nisso, ela não enxerga. E essa moça disse para mim: agora que eu estou nos meus sentidos, ela disse: se eu tentar dizer para a senhora como foi o início dessa gravidez, como foi que eu engravidei, eu não sei dizer. Ela disse: eu não sei. E aí o que eu fui perceber, entender? Que ela vivia 24 horas manifestada. Engravidou sem saber, literalmente, praticamente, quem era o pai. Desenvolveu uma gravidez sem sentido, sem o seu racional, ou seja, manifestada. Então o demônio queria matar ela, acabar com a vida dela, queria matá-la com a criança dentro para matar a criança. Olha só a astúcia de Satanás para destruir vidas. Então, naquela última manifestação, Satanás gritou e disse: eu já não estou conseguindo ficar aqui. Ela estava quebrantando o coração com a palavra que estava ouvindo. Vocês vejam aqui, os senhores observem, que ela gritava mais alto do que a pregação de Paulo para chamar atenção para ela e não para a pregação de Paulo. E às vezes a pessoa não percebe que o diabo faz de tudo para distrair uma pessoa se ela estiver sendo evangelizada. O diabo não quer que ela tenha um encontro com Jesus. Porque o encontro com Jesus é um encontro com Deus, é um encontro com a verdade, é um encontro com a luz, é um encontro com a paz e é o poder de Deus. Qualquer pessoa que aceite Jesus, aceitou de coração, o nome é registrado no céu, no livro da vida. Essa pessoa passa de súdita do diabo, está aqui, ó, a pessoa está aqui de súdita, o diabo está comandando a cabeça dela. Como eu disse, essa moça, esse foi um dos casos que me espantou bastante. Porque quando ela se abriu comigo, ela disse: pastora, eu não lembro de nada da minha gestação. Eu não lembro nem como eu engravidei. Para falar a verdade para a senhora, eu não sei nem quem é o pai. Eu não sei como. Ela disse: eu não sei. Eu não sei. Ela disse: se eu parar para pensar que eu estou grávida, ela disse: eu não sei. Ela disse: eu não tenho uma fralda, eu não tenho nada. 7 meses de gestação. Ela disse: como se eu não tivesse vivido até aqui. Você vê como o diabo rouba, como demônios roubam os sentidos de uma pessoa quando ela fica possuída. Então essa jovem aqui que está atrapalhando a pregação de Paulo, o demônio estava usando. Ela dava lucro aos seus senhores com as adivinhações. E aí Paulo chegou. Ela vai gritando: estes homens que vos anunciam o evangelho são santos homens. Ela estava falando, aparentemente, está falando a verdade, mas ela estava distraindo as pessoas. Muita gente diz assim: mas você é uma pessoa tão boa, você não precisa se preocupar, você já está salvo. Alguém já ouviu esse tipo de coisa? Pois é. Não, você não precisa aceitar Jesus, você não precisa de igreja. Você é uma pessoa boa. Está tudo bem com você. O diabo é bandido. Não existe, pessoal.
Jesus é o único caminho. E Paulo está anunciando esse caminho numa cidade de uma diversidade de crenças absurdas. E aí o que acontece agora? Bom, aí versículo 18, então Paulo fica perturbado, expulsa aquele demônio. Aí o 19, olha só. O 19. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Olha, os dois foram presos porque expulsaram aquele demônio. Claro, a moça já não conseguia mais manifestar aquele espírito, já não fazia mais as adivinhações, não dava lucro para aqueles para quem ela trabalhava. Está vendo? Olha só. Então ela era prisioneira de Satanás, sendo usada por um demônio para dar lucro. Está aqui na Bíblia. E aí, esses senhores, né, que ganhavam o dinheiro através dela, entregaram o Paulo e o Silas à justiça local. Versículo 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Está vendo? Muita gente pensa assim, não, peraí. Quem pensa que o evangelho é uma religião, diz assim, não, já tenho a minha religião, não quero a sua. Só que Jesus não é religião. Quem aqui entende isso claramente? Então diga, Jesus é o Filho de Deus. Mas ele é o Filho de Deus. Jesus é a palavra de Deus que se encarnou, tomou a forma de homem. Nasceu como menino aqui nessa terra. Deus escolheu Maria. E o Espírito Santo pôs o verbo de Deus, a palavra lá dentro. Maria não teve contato com homem nenhum. Não teve contato com José. Depois que Jesus nasceu, a vida deles foi de casados. A Bíblia fala. Então vocês vejam como o diabo atua para as pessoas não terem um encontro com Jesus. Quando descobrem que a Bíblia não é o livro dos crentes, é a palavra de Deus, ali começa o encontro com Deus. Então, o povo, os homens que tinham lucro através dessa moça, eles disseram, olha aqui, eles ficam nos impondo costumes. Não são costumes, pessoal. Quando a gente ensina, quando a gente orienta e diz assim, ore a Deus em nome de Jesus, porque Jesus é o único caminho que leva a Deus. Quando a gente diz, olha, somente aceitando a Jesus é que o seu nome vai ser registrado no livro da vida, porque isso está na Bíblia. Então, Paulo e Silas agora são presos por pregar o evangelho, a verdade. E o diabo não queria que o evangelho chegasse naquela cidade. E essa libertação dessa moça mexeu com o mundo espiritual. Quando uma pessoa de uma família aceita Jesus, o diabo vai tentar jogar a própria família contra essa pessoa. E vai dizer, vem cá, nós tínhamos a nossa religião, você agora virou crente? Você agora vai vir com essa Bíblia para cima da gente? Você agora vai querer que a gente também seja evangélico? Muita gente passa por isso, passa ou não passa? Porque o diabo cega as pessoas para que não encontrem o caminho da salvação, que é Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Quando uma pessoa dá atenção à palavra de Deus, o Espírito Santo vem trabalhar na vida dessa pessoa. Olha que glória, que honra. O Espírito Santo, ele vem para ensinar, ele vem para esclarecer, ele vem para inspirar, porque Jesus dá autoridade sobre Satanás. Não tem um demônio que não tem que se submeter a Jesus. Jesus recebeu do Pai todo o poder. Mas Paulo e Silas estão presos. E agora, olha o que vai acontecer com eles. Versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Olha que coisa grave, gente. Espancaram Paulo e Silas, mas meteram pancada mesmo, pessoal. Rasgaram as roupas. Vocês observaram que os próprios magistrados rasgaram as roupas deles, perderam a linha completamente. Avançaram em cima dos dois e rasga a roupa, dá soco, dá pontapé, arrebenta com eles. Isso é o diabo.
O diabo odeia quem prega o evangelho, o diabo odeia quem fala de Jesus, o diabo odeia quem começa a amar a Jesus. Sabe por quê? Porque a diferença entre a luz e as trevas não precisa de explicação, as trevas não resistem. Então, quando uma pessoa começa a ouvir a palavra de Deus, ela começa a enxergar o que até então ela nunca conseguiu enxergar. Agora eu entendo por quê. Então, antes de Jesus entrar na minha vida, o demônio atuava e eu não percebia. O demônio bota uma doença e aí diz assim, isso é hereditário. E a pessoa não tem noção. E aí ela aceita. Por quê? Porque existe. Quando você lê a Bíblia, quando você entende, você vê que Jesus te resgatou da maldição, que você pode botar aquele espírito maligno para correr. Vai dizer, olha aqui, Satanás, você agiu nos meus antepassados. Tá? Vamos lá. Uma doença cardíaca. Isso é hereditário. Não tem nada que fazer, não. Já fizemos tudo. Vai viver com esse medo e esse pavor. A qualquer momento vai embora, igual foi o avô, foi o bisavô, foi o pai. Aí encontra Jesus e Jesus diz assim, olha só o que Jesus diz. Jesus é a palavra. Diga, Jesus é a palavra. Diga, Jesus é a palavra. Aí a palavra chega para você e diz assim, porque você muito me amou, encarecidamente me amou, eu vou te livrar, eu te dou livramento. Aí Deus diz assim, eu vou te saciar com longevidade, eu vou te acrescentar anos de vida. Está na Bíblia que eu estou falando? Tá. Aí a pessoa vai descobrir. Aí diz assim, o quê? O diabo me enganou. Aí ela quebra aquela maldição. Aí Jesus confirma. Aí o Espírito de Deus entra na vida dessa pessoa. Pessoal, é tremendo. Mas os dois estão sendo espancados, arrebentados. Por quê? Porque estão levando Jesus a uma cidade onde os demônios fazem a farra deles. Porque o prazer do diabo é isso. É ter as pessoas como marionetes. E aí? Doença, miséria, brigas na família, casamento destruído, filhos odiando pais, pais que não conseguem ter paz com seus filhos. Como o diabo gosta de destruir gente, destruir família. Mas quando Jesus entra, o que acontece? A luz do céu se manifesta, o poder de Deus opera. Pessoal, é uma guerra espiritual, mas é tremenda. E aí, bom, continuando a leitura, porque eu quero que você observe o comportamento dos dois, Paulo e Silas. Aí o versículo 23, né? Vamos reler o 22, gente? Vamos reler o 22? Vai comigo. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Eita, peraí. Rasgaram as roupas deles? Você grita, dá um amém aí. Você leu, rasgaram as roupas deles. Olha a humilhação a que eles foram expostos. Pregando o evangelho. Mas o diabo está com ódio deles. O diabo está com raiva deles. Porque quando Jesus entra através de um, ele vai curar o que está doente. Ele vai abrir os olhos do outro que não enxergava a realidade. E aí? Pois é. Ele vai abrir a porta. Vai tirar o outro do vício. Tem gente que diz assim, eu queria tanto largar a bebida alcoólica, mas eu não tenho forças. Quando eu penso que eu estou quase conseguindo, eu caio de novo. Alguém já ouviu esse tipo de coisa? Pois é. Pois é. O diabo faz prisioneiros através dos seus demônios. Tem gente que começa a fumar por curtição, né? E depois não consegue largar. E termina, quanta gente já terminou, né, num hospital, numa máquina, num respirador, muito antes da pandemia. Sem ter nada a ver uma coisa com a outra. Satanás faz prisioneiros do sofrimento, da miséria, das maldições, das doenças, da destruição de família. Aí Jesus chega para acabar com a farra do diabo. Aí o diabo fica em desespero. Aí tenta enganar. Fazer, você vai virar crente? Você vai virar evangélico? Você agora vai ser de igreja? Você vai seguir a Bíblia? Olha o que aconteceu. Espancados,
feridos, arrebentados por pregar o evangelho, ou seja, por abrir os olhos das pessoas. Marca essa página aqui, marca aqui. Você está em Atos, marca essa página. Pessoal, um ajuda o outro aí, vamos lá. Ó, você passa as páginas, como quem caminha um pouquinho para o Apocalipse, vai encontrar 2 Coríntios, vai. Vamos juntos? 2 Coríntios. Você está em Atos, Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Na segunda epístola, tá? Você tem a primeira, aí você vai na segunda. No capítulo 10. Olha só o versículo de número 4. Porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição. Quando você encontra Jesus, se você abrir o coração, Ele te dá armas contra as armas do diabo. O diabo colocou a doença. Jesus te dá um poder para você destruir aquela doença. Alguém crê nisso? Entendimento e fé. Diga entendimento e fé. Sim. Se você sabe que Deus não te deu aquela doença, que Jesus sofreu lá no Calvário para você ser livre, por que você vai aceitar isso? Aí você trava uma birra bonita numa unção de Deus e diz, olha que doença, você vai embora, eu não vou te receber. Uma ameaça, e você diz, não, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Mas você tem fé para isso? Porque se tiver, Deus te honra. Ele te guarda. Agora volta um pouquinho no capítulo 4, aqui mesmo, no capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, vamos juntos? No capítulo 4, no versículo 3 e versículo 4. Olha só. Segunda carta aos Coríntios, segunda epístola, mesma coisa. Capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Dá uma paradinha? Está vendo, pessoal? As pessoas se perdem nas doenças, se perdem nos vícios, se perdem nos sofrimentos, se perdem no acaso. A moça de quem eu falei para vocês, tá? Ela não tinha os sentidos dela. Moça inteligente, bonita. Mas ela não tinha os sentidos. O demônio dominou os sentidos dela. Ela disse, se eu quiser lembrar, como foi que eu engravidei, eu não lembro. Ela dizendo, como eu engravidei, eu não lembro. Se eu quiser lembrar como foi o início eu não lembro. Ela disse, se eu quiser lembrar roupas que eu usei, eu não lembro. Ela disse, parece que eu não existi até agora. Porque agora eu estou no meu sentido. E ela disse, eu quero meu filho. Eu quero meu filho. Eu quero meu filho. E um pouco antes, uma semana antes, o demônio nos lábios daquela moça disse para mim, eu odeio essa criança. Eu vou matar ela e a criança. Foi quando eu entrei com a autoridade de Cristo, da igreja e o poder que Jesus deu. Falei, você não vai matar nenhum nem outro. Eu te proíbo em nome de Jesus. E pedi, Jesus, coloca um anjo aqui, segura a vida dela e a vida dessa criança. E Deus honrou. E 2 semanas depois ela estava aceitando a Jesus, já estava lúcida, liberta, com o seu racional perfeito. Ela só dizia isso. Se eu quiser lembrar desses meses, eu não lembro nada. Ou seja, foi como se o demônio apagasse a mente dela e dominasse o corpo 100%. De modo que ela não lembrava de nada. Quanta gente parte para a eternidade, pessoal. Comete suicídio, comete loucuras, porque o demônio dominou completamente. E tem gente, não é? Que tem a oportunidade de conhecer Jesus. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se você tem pessoas nas suas relações que fazem desdém, que fazem um semblante irônico, porque você começou a ouvir a palavra de Deus, começou a se interessar pela Bíblia, pode ter certeza absoluta,
tem um demônio desesperado que não quer que você tenha um encontro com a luz de Cristo, com o Evangelho. Por quê? Porque ele recupera a imagem de Deus, que é de autoridade e poder no ser humano. E o diabo quer todo ser humano na coleira dele. Na coleira dele, doença é doença. Fecha portas e ninguém abre. Deixa Jesus entrar para ver se ele não abre. Jesus não só abre todas as portas, ele arrebenta com o diabo. Vocês estão vendo o ódio do diabo, porque Paulo e Silas estavam pregando o evangelho numa cidade idólatra e cheia de feitiçaria. E as pessoas eram dominadas pela cegueira espiritual. Porque quando os teus olhos se abrem, sabe como é que você enxerga a Bíblia? Como testamento, como herdeiro de Deus, como filho. É isso que o diabo não quer. Satanás quer a humanidade na coleira dele. Vai dizer, eu te levo comigo. É no caminho da miséria que eu te quero. É no caminho da bebida, eu quero você arrebentado. Ninguém cai no alcoolismo da noite para o dia. Começa socialmente, começa no meio de amigos. Sim ou não? O diabo é bandidão. No início tudo são flores. Tudo é festa. Quando a prisão chega, meu irmão, está ali o diabo dominando. Foi o que aconteceu. Paulo e Silas entraram naquela cidade para abrir os olhos das pessoas, porque espiritualmente estavam cegas. E você vê que quando a pessoa tem um encontro com Jesus, que começa a enxergar essa realidade, os olhos espirituais se abrem. A pessoa diz, por isso. Aí vai lembrar do parente que morreu alcoólatra, do outro que não conseguia nada na vida, até pessoa inteligente, cheia de capacidade, habilidades, mas o diabo fechava os caminhos delas. Quanta gente aí super bem preparada não tem um passo de sucesso na vida. Jesus tem a chave, meu irmão. Quando Jesus entra, se o coração se abre, a coisa é bonita, meu irmão. É para valer. O diabo não quer. Ele cega o entendimento de todo mundo, meu irmão. Só o Espírito de Deus é que abre o entendimento. Voltando lá no Paulo e Silas rapidinho. Então nós chegamos ao versículo 24, né? Estou em Atos 16, 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Eita! 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual ser humano lúcido e racional tem uma atitude dessa nas circunstâncias em que eles estavam? Entram numa cidade para pregar o evangelho, honrosamente, honradamente falar de Jesus. Expulsam um demônio que está enganando uma moça, que é dominada por outros que ganham lucro em cima dela. E aí, são espancados, presos, arrebentados, despidos, arrebentados. Estão felizes da vida, sabe por quê? Porque a verdade se manifestou naquela cidade. Todo mundo viu que aquele espírito que estava na moça era um enganador. Essa moça de quem eu falei, grávida, a família veio à nossa igreja. Por quê? Diziam, ela é outra pessoa. Ela é outra pessoa. Ela era bicho. Brigava e ameaçava todo mundo. Não era ela vivia 24 horas manifestada. E o demônio queria ela e queria a criança. Não pense que o demônio tem alguma coisa de bom, bonzinho. Não. Jesus disse que Satanás e seus demônios, eles roubam, matam e destroem. Jesus é quem veio à terra para dar vida. Ele veio para dar vida, ele veio para isso. E aí, eles estão cantando, orando e cantando. Sabe por quê? Eles estão num nível muito mais elevado, pessoal. Eles sabem que Deus está com eles. Eles sabem que um toquezinho do poder de Deus vai arrebentar com tudo. Que isso? Eles estão num calabouço interno. Prisão subterrânea, isso é aquela coisa séria. Está pensando que era um presídio que tinha, né, tem ladrilhozinho, tem uma parede com rebocozinho pintadinho. Não tinha nada disso não, pessoal. Era uma masmorra, onde pessoas morriam ali, muitas vezes apodrecidas com tuberculose, cheio de insetos e bichos ali rastejantes. Eles estão orando e cantando, porque eles sabem que Deus vai tomar uma providência. Preste atenção nisso.
Olha que coisa simples. Tem gente que pensa que libertação tem uma regra, tem que berrar, tem que fazer, tem que acontecer. Não se fala mansinho com o demônio. Mas sabe o que é importante? Você alcançar o coração de Deus. Coloca o seu coração na palavra de Deus e a sua fé em ação. Eles colocaram a fé, sabe como? Os dois, orando e cantando hinos a Deus. Vocês observaram que os outros presos escutavam? Eles não ficaram, né? Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, olha o que eu estou passando. Não. Eles louvavam, eles cantavam, eles adoravam a Deus. Mas pastor, como é que eles podem estar felizes? Porque eles têm o Espírito de Deus neles. Eles estão vivendo um momento, circunstâncias adversas, é um momento. Quando o cristão é atacado, meu irmão, quando o diabo ataca, se o cristão se levanta para adorar a Deus e buscar Deus de verdade, é apenas um momento. Porque ninguém, não há demônio, não há macumba, não há inveja, não há bruxaria, não há magia que resista a Jesus Cristo. Eles cantam hinos e oram. E os outros presos estão escutando. Talvez você pare para pensar assim, dizer, mas como é que pode eles estarem cantando? Eles deviam estar envergonhados pela situação que eles passaram. Não, eles se orgulhavam de pertencer a Cristo. Orgulho no bom sentido, dizia assim, Deus habita em mim, é o Deus Todo-Poderoso. Espera Ele agir. E aí eles estão orando e cantando, orando e adorando a Deus. O que aconteceu? Versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Ninguém segura um filho de Deus não, meu irmão. Se Deus abrir a boca para um anjo e dizer, meu filho, quem veio quarta-feira? Então é só você, né? Dizer para o Senhor Deus, através de Jesus Cristo, né? Dizer assim, Pai, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, mas Jesus veio me resgatar para o Senhor, o Senhor é meu Pai. Você é capaz de dizer, Deus é meu Pai? Quem diz isso? Deus é meu Pai? Mas precisa crer. Precisa crer e não deixar o diabo fazer bagunça e não se intimidar com nada. Está aqui, pessoal. Olha só. Olha só. Eles não passaram por um processo de libertação. Eles não passaram meses berrando, sai demônio daqui do nosso caminho. Mas eles se aproximavam de Deus. Sabe o que você deve fazer? Se preparar para vir no culto e dizer, Deus fala comigo. Que o Senhor encontre o meu coração sensível ao Senhor. Colocar as atenções na palavra de Deus. E começar a sua comunicação com Ele, através de Jesus. Vai dizer, Senhor, o Senhor é meu Pai. E foi Jesus quem pagou o preço. Se você honrar a Jesus, Deus honra você. Tem um ditado no mundo que diz, é muito interessante, que meu filho beija minha boca doça. Deus mandou Jesus para pagar o preço da tua vida. Pessoal, não é uma brincadeira. Eles estão cantando e orando, louvando a Deus. Por que eles estão assim? Porque eles têm certeza absoluta do socorro de Deus. Vou te dar um alerta neste culto, para a gente encerrar com um grande alerta de Deus. Se você busca uma bênção de Deus, uma cura, uma libertação, uma resposta, um poder, não duvide daquilo que a Bíblia diz. Nunca duvide da palavra de Deus, porque se você duvidar, esquece, você não toca o coração de Deus. Deus vai admitir que alguém duvide dele? Dizer, você vai duvidar de Deus? Então eu quero só te dar esse alerta. Está lá em Tiago. Passa bastante páginas e chega lá em Tiago. No capítulo 1. Depois da carta aos Hebreus. Depois da carta aos Hebreus, tem a epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 6 e no versículo 7. Quem lê comigo? Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor
alguma coisa. Por isso que eles estavam cantando. Por isso que eles estavam orando. Eles tinham certeza que Deus iria socorrê-los. Eles tinham certeza que Deus ia socorrê-los. Você está com essa certeza agora? Não sei. Você tem a certeza agora que o Espírito de Deus está atento a você? Então vamos ficar de pé e vamos orar? Jesus é lindo. Levanta as mãos assim para o céu e diga assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, pelo grande sacrifício de Jesus. Diga: pelo grande sacrifício do teu amado Filho. Diga: Senhor, meu Deus, meu Pai. Sim, eu recebo o teu poder. Eu ouvi a tua palavra. E de que forma tão simples o Senhor operou na vida de Paulo e de Silas. E arrebentou com aquelas prisões. Então diga assim: coloca, Senhor, a tua virtude em mim. Diga: Senhor Jesus, eu vim buscar a minha libertação e eu recebo agora. Diga: toca em mim, Jesus. Toca em mim, Jesus. Encoste as mãos no seu corpo agora, você que crê. Assuma. Não duvide que Jesus está à frente da tua batalha. Encoste as mãos no seu corpo. Não duvide que Jesus está à frente da tua batalha. Não duvide. Ainda que tudo a olhos humanos ateste o contrário. Deixa Jesus trabalhar na tua vida. Eles estavam presos, condenados. Paulo e Silas, presos. Calabouço. Humilhados, arrebentados. Mas eles cantavam e oravam, e oravam, e oravam, e não duvidaram. E o poder veio do céu. E é o poder de Deus agora na tua vida. Jesus, comece a queimar agora. Queima agora, Jesus, toda inveja, olho grande, magia, bruxaria, toda obra maligna, toda seta maligna. Jesus, até os pensamentos que tumultuaram, Senhor, tiraram o sono, o descanso, a paz. Move o teu espírito. Passa agora, Jesus. Passa no corpo, no organismo, no aparelho, Jesus, digestivo, urinário, cardiológico, circulatório. Vai queimando, Jesus. Jesus, vai passando no aparelho respiratório, Jesus. E alguém que teve Senhor, uma sequela de um acidente, de uma cirurgia, Senhor Jesus, passa com o teu poder. Assuma isso agora, encosta as mãos no seu corpo. Diz assim: Jesus, opera em mim, Jesus. Diga: opera em mim, Jesus. Diga: eu estou assumindo. Diga: eu tomo posse disso. Diga: eu recebo a tua bênção. Não aceito obras malignas, não aceito mal. Diga: em teu nome. Diga: em nome de Jesus, eu repreendo o mal. E eu digo: saia, sai da minha vida. Saia toda força maligna, toda força maligna da inveja, do olho grande, da magia, da bruxaria. Diga: de todas as opressões, toda a perturbação e todo o mal, agora, em nome de Jesus, e saia todo o mal. Levante as mãos e agradeça. Diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Levanta as mãos para o céu para dizer: obrigado,